mansidão, e que, lógico, caindo em mansidão, eu tenho que falar de domínio próprio. Não tem como falar de um assunto sem falar do outro. E quando eu tenho nessa quarentena, eu tenho falado de gestão emocional, mas eu tenho mostrado na Bíblia também. Então, por isso que eu chamo gestão emocional à luz da Bíblia. E eu separei alguns versículos e eu gostaria que você ficasse com papel, caneta aí, porque nós precisamos pensar um pouquinho. Quando eu falo de mansidão, eu falo de uma pessoa calma. Uma pessoa calma, ela tem algumas características. Ela demora a explodir, de preferência não explode. É uma pessoa que não altera o tom de voz, pode falar de uma forma mais firme, mas não gritando. E aí a gente vê toda uma coerência, porque Jesus, ele disse em Mateus 11, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então nós vemos que existem coisas que nós desejamos ter e não queremos o aprendizado, não queremos o processo. E Jesus disse: olha, tem coisas que é para você orar, coisas que é para nós orarmos. Ele sempre falava: ore, peça ao Pai. E ele nos fala. E quando a gente chega em epístolas, também fala sobre dons espirituais, fala para a gente desejar, orar. Então tem coisas que nós temos que orar. Agora tem outras que nós temos que aprender e exercitar. E a mansidão é uma delas. A despeito de ser um dos aspectos do fruto do Espírito, ela precisa ser um aprendizado. E quem está falando isso não é o pastor Anaira. Quem está falando isso é Jesus. Jesus disse: aprendei de mim. Ele não disse peça ao Pai para ter como eu tenho mansidão. Ele disse: aprendei de mim. Para eu aprender com Jesus, eu preciso observar suas ações e reações. Eu não vejo Jesus gritando com Pedro diante das coisas que Pedro fazia, ou com pessoas ou com seus irmãos. Os seus irmãos lá em João capítulo 7, era para tirar Jesus do sério. Zombaram de Jesus, falaram para Jesus: você não quer aparecer? Então vai logo para Jerusalém, porque é a festa dos tabernáculos lá, então você vai fazer os sinais, prodígios, maravilhas. Eu estou parafraseando essa conversa entre os irmãos de Jesus e Jesus. Jesus não bateu boca. Eu te faço uma pergunta: faz diferença quando você bate boca? Faz, você piora a situação. Só isso que melhora, quer dizer, só isso que altera. Você simplesmente torna o ambiente um ambiente tumultuado, mas não resolve a situação. E o que Jesus fez diante da provocação dos irmãos? Nada. Ele falou: não, ainda não é a minha hora. Só respondeu assim. Eles perderam a graça e acabou a discussão, acabou a conversa. A mesma coisa Davi, quando os irmãos falaram para ele assim: garoto, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Você tem que ir lá cuidar das suas ovelhas. E adiantou? Ia adiantar se ele começasse a gritar e a discutir com os irmãos? Não. Então o que ele fez? Ele simplesmente ignorou. Ele entrou por um ouvido, saiu pelo outro e não ia mudar a situação. Ele não ficou falando: porque olha só, por que vocês estão falando isso comigo? Então a gente está vendo que mansidão é um aprendizado. Mansidão é um treinamento. Que tipo de treinamento? Quando você está numa situação estressante, é você treinar para quando você chegar naquela situação, você determinar que você não vai elevar o tom de voz. Para isso, na primeira vez pode ser que você fale, na segunda vez vai ser um pouco menos difícil, na terceira vai ser um pouco menos difícil e na outra vai sair. Você vai conseguir, mas ainda vai sentir vontade de falar. Mas quando chegar na 10ª vez que você fez isso já vai fazer parte do teu comportamento. Então, mansidão é um treinamento. Agora eu vou falar de forma mais específica, vou mostrar alguns versículos para você. Por isso que eu peço para você, para você abrir agora em 1 Pedro 2:23. Vamos aprender com Jesus. Primeiro, ele diz para aprender com ele, né? A mansidão, para eu ser manso, eu preciso pensar a médio e longo prazo.
Porque a minha irritação, uma pessoa mansa, ela demora a ficar irritada e de preferência não fica. E se ficar, domina a irritação. Ninguém é uma pessoa perfeita. Você vai ficar irritado, com certeza. Todo mundo que é contrariado experimenta um nível de irritação. Você só vai aprender a lidar com a tua irritação. É interessante que, se você parar para pensar, tem ambientes em que você domina a tua irritação. Quando você está na casa de pessoas estranhas, dificilmente você vai explodir, porque não fica legal. Então você domina. Olha só como você domina a tua irritação. Você domina a tua irritação num ambiente de trabalho, porque senão você vai perder o emprego. Se fosse em casa o mesmo nível de frustração ou de contrariedade, você ia explodir, bater porta, quebrar prato, gritar, berrar, fazer o que uma pessoa irritada faz normalmente. Mas no ambiente de trabalho você pode ficar chateado, você pode resmungar, mas você não sai fazendo as coisas que você faz em casa. Quer dizer que então você sabe se comportar de forma diferente. Você só se deixa liberado num ambiente que é a tua casa, e que você é um ambiente que nunca você podia deixar liberado, porque destrói os relacionamentos mais importantes. Então eu dei esse tempinho para você abrir em 1 Pedro 2:23, está escrito que sobre Jesus, que quando insultado, ele não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Então, o que eu quero que você ressalte e grife aí na sua Bíblia é que Jesus, quando irritado, quando insultado, não revidava. Então, pronto, já é a primeira ferramenta que eu queria dar para vocês, o primeiro passo para você, a caminho da mansidão. Primeiro passo, não se deixe levar pelo impulso. Que o teu eu, que é a tua consciência crítica, faça uma intervenção nos primeiros 10 segundos. Quando você está num foco de tensão, numa situação estressante, os 10 primeiros segundos, eles são cruciais. Se o teu eu fizer uma intervenção, tipo, pensa bem, não revide, não grite, não responde neste momento, espera para conversar sobre o assunto com os ânimos mais calmos. Então, quando o seu eu toma controle, não as suas emoções, não os fenômenos inconscientes da tua mente, aí você evitou uma tragédia. Será que isso é bíblico? Eu vou mostrar para você como essa ferramenta ela está na Bíblia. Anota aí, e os meus ajudantes, e obrigada, Nayara, não se deixe levar pelo impulso, completa aí, Nayara, não seja escravo do fenômeno bateu, levou. Ou seja, ação-reação, isso não funciona, não funciona. Deus te fez inteligente. Ação e reação é instintivo. Você não pensa, você só reage. Você pisou no teu pé, você chuta. Então, isso não é inteligente. Você é diferenciado. Você não é um cachorro quando você, ou um outro animal, se você pisa, alguns, né, nem todos, tem uns que são tão mansinhos, os cachorros, né, que são aquelas gracinhas, se você por engano pisa na patinha dele, ele sai chorando e não faz nada, de tão mansinho, até o cachorro, né, mas tem uns que é instintivo, pisou, já foi e mordeu, abocanhou a tua perna. Quer dizer, esse fenômeno bateu, levou, é instintivo, animalesco, e nós precisamos desse treinamento que Jesus nos convidou. É um convite, hein? Mateus 11:29 é um convite. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e assim você... E ele ainda completa, eu não falei o versículo completo. Ele fez um convite, que é para nós olharmos para ele, aprendermos com ele a sermos mansos e humildes, e esse tipo de postura, ele ainda completa o versículo, ele diz, trará descanso à tua alma. O que é descanso para minha alma? Paz. Se você não for instintivo, porque você não é homo bios, você é homo sapiens,
Então, se você não for instintivo, você vai ter paz, você vai ter alegria. Isso que é descanso para a alma. Você vai ter aquele momento de irritação, mas você não vai ter as consequências de atitudes impensadas, que além da situação estressante, você ainda vai ter que lidar com as consequências de palavras que não deveriam ter sido ditas, de gestos que nunca poderiam ter sido feitos, de atitudes que nunca poderiam ter sido tomadas, de precipitação em todos os sentidos. Mas eu disse que eu ia provar como a mansidão evita desastres. E eu vou ler com você, anota aí minhas auxiliares, Provérbios 29, 22. Provérbios 29, 22. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Eu acabei de falar. Se você se tornar como estilo de vida uma pessoa mansa, é possível, eu venho falando na quarentena, é só olhar para Moisés. Moisés era irritado, quebrou pedra, matou egípcio. Moisés, ele tomou muitas atitudes intempestivas e precipitado, e ali no fenômeno bateu, levou por causa da sua irritação, indignação, o nome que você quiser dar. Mas Moisés, ele viu que isso não funcionava, que os desastres, a forma intempestiva dele tentar resolver os problemas. Eu faço uma pergunta: ele resolveu o problema do judeu? Aquele judeu que foi injustiçado, ele foi e matou um egípcio. Com isso, ele ajudou aquele judeu? Não. Ele não só não ajudou o judeu, como ele trouxe uma consequência terrível na sua vida. Ele teve que passar 40 anos no deserto, sozinho. Então, quando você escolhe um caminho de vida longe da mansidão, você escolhe atrito, violência, desrespeito, solidão, e você vai ficar marcando passo, você não vai crescer. E você vê que Moisés ficou paralisado 40 anos, por ter colhido o fruto da irritação. Até que Moisés, em algum momento, não sei se foi no Monte Sinai, na primeira etapa do Monte Sinai, que não foi, né, porque ele quebrou a tábua. Talvez na segunda etapa, quando ele subiu para ficar mais 40 dias, Deus deve ter conversado sobre esse assunto com Moisés. Minha imaginação é grande, porque ele ficou 40 dias e 40 noites, desce, vê o povo aprontando. Aí ele perdeu a paciência, porque eu disse que a irritação, ela anda de mãos dadas com a impaciência, com a falta de domínio próprio. Então ele, de uma forma intempestiva, vai e quebra as tábuas. Quando ele teve que subir mais 40 dias e mais 40 noites, eu acho que esse foi o primeiro assunto que Deus tocou com ele. Moisés, vem cá, meu filho, quem mandou você quebrar a tábua? Agora aqui você tá para repetir a lição, mais 40 dias, mais 40 noites. Meu querido, se você fizer esse tipo de comportamento, você vai estar sempre voltando. Você vai estar sempre perdendo tempo. Você vai ter que sempre refazer as coisas. Então aprende a lição. Eu acho que Deus deve ter falado isso para Moisés, porque quando ele desce e o rosto dele desce brilhando, não foi só uma experiência espiritual e uma unção extraordinária que veio sobre a vida de Moisés, mas eu creio que nessa segunda etapa do Monte Sinai, ele recebeu uma restauração emocional e nessa área, porque o comportamento de Moisés a partir dali, ele muda da água para o vinho. O povo tenta irritar Moisés o tempo todo, e falta de motivos para ele perder a paciência não teve. Eu poderia enumerar aqui pelo menos 10, mas em todos esses momentos Moisés, ele vence, não reagindo, fazendo nossa primeira etapa. A nossa primeira etapa é não reagir no momento do foco de tensão, no momento do estresse, no momento no momento da briga, ou da frustração, ou da indignação, o nome que você quiser dar, mas não reaja neste momento. E assim Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Vou ler outro versículo em Provérbios. Meus ajudantes colocaram Provérbios 29, 22. Então, o homem irado provoca brigas. Então, se você está num ambiente de muita briga, eu digo que você pode fazer uma seguinte pergunta: quem é você nesse ambiente? Você é o fator
estressor desse ambiente? Você é aquela pessoa que tumultua, que fala alto, que fala meia hora seguida sobre aquele assunto, gritando, repetindo e repetindo? Você é uma pessoa repetitiva? Você é uma pessoa que altera o tom de voz? Você é uma pessoa que fala sem pensar? Então você é um estressor. Agora, se você é uma pessoa que sempre tenta, agora não é a hora de conversarmos, mais tarde vamos conversar, ou você se retira, me dá licença, eu me retiro agora, porque senão eu vou falar o que eu não gostaria, depois eu volto. Então você vai para o banheiro, você vai para o quarto, você vai para então você é uma pessoa pacificadora. Agora, se você for uma pessoa estressora, é bom você ouvir a live até o fim para você poder retirar isso da sua vida. Agora, Provérbios 15, versículo 1. Leia comigo, Provérbios 15, versículo 1. Está escrito assim: a resposta calma desvia a fúria. Gente, não tem como brigar com uma pessoa que responde calmo. Jesus já falamos várias vezes, ou Jesus não respondia, ou quando ele respondia calmo. Ele falava, tu dizes, ou ele falava, quem tiver a primeira pedra que atire. Ele não ia na pilha, ele não entrava na pilha das pessoas. Ele era o contraponto, ele era a pessoa que desmontava, desestruturava o ambiente eletrizante de ira, de irritação, de fúria, etc. e tal. Então, a resposta calma acaba com o furor, desvia o furor, mas a palavra rápida desperta a ira. Então, eu queria dizer para você que esse assunto, Jesus, ele começa em Mateus, ele não começou em Mateus capítulo 11, ele começou no Sermão da Montanha, sobre ser pacificador. Ele disse que ele tem 2 versos nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, ele fala em 2 versículos sobre esse assunto. O primeiro versículo ele fala que bem-aventurado, felizes são os mansos, porque eles vão herdar a terra. Então vamos lá, eu sou feliz se eu sou mansa, essa é a receita de Jesus. Mulheres e homens estressados, irritados, Jesus está falando que você não é feliz. Você pode se sentir feliz no momento porque parece que aquele tipo de reação você extravasou, que você liberou, que você se sente melhor por ter liberado aquela raiva. Mas não é. Jesus está falando que você é infeliz. Não sou eu, Jesus. Feliz são os pacificadores. Jesus falando. Sabe, é uma mudança de rota. Jesus está falando, olha, o mundo te ensina que quem tem a última palavra tem a razão. O mundo te explica que quem fala mais alto ganha respeito. Esse é o padrão do mundo. Agora eu quero saber, isso tem dado certo? Eu pergunto para você, esse padrão que te ensinaram, que você aprendeu na tua casa, na casa dos teus pais, ou nos outros ambientes sociais, tem dado certo? Não. Você sabe, se você for bem sincero, você vai me dizer que não dá certo esse padrão de comportamento. E Jesus está falando, tudo bem, é verdade, não dá certo. Eu dei a receita que está em Mateus capítulo 5. Feliz, bem-aventurados é feliz os mansos, porque esses vão herdar, esses não vão ser deserdados, esses não vão ficar não vão ficar pessoas andarilhos, né, sem rumo. São pessoas que têm meta, pessoas que têm propósito, pessoas felizes, realizadas, tranquilas. Vamos falar de algumas coisas, então, que uma pessoa mansa, ela é tranquila, ela tem paz. Porque ela é tranquila, ela tem paz. Porque ela é tranquila e ela tem paz, ela tem felicidade. E porque ela é tranquila, tem paz e tem felicidade, ela é uma pessoa respeitada, que respeitada, confiável. Então, porque ela é tudo isso, ela é uma pessoa que a unção de Deus vem e permanece. Hoje mesmo no meu devocional eu estava lendo em Marcos, quando o Senhor fala sobre que não adianta você colocar um vinho novo num odre velho,
porque vai perder os dois. O vinho que vai ser derramado e o odre que vai romper. Então, é o que ele está falando. Se você quiser me servir ainda nos moldes antigos de como você se comportava antes de me conhecer, e se você está achando que a conversão é que vai fazer você se tornar uma pessoa mais mansa, primeiro, é o primeiro erro. Não é a conversão. Conversão é uma experiência espiritual que vai trazer as bênçãos de Deus, salvação, resgate. Agora, essa parte, Jesus ele deixou bem claro. É um aprendizado. Então, ele está falando, não adianta você querer entrar num novo tempo com atitudes velhas. As atitudes velhas, esse comportamento velho, vai fazer com que o vinho novo que eu tenho reservado para você se desperdice. E você vai continuar se arrebentando pela vida, convertido e arrebentado. Arrebentando relacionamentos, arrebentando com o ministério. Porque você começa a brigar com todo mundo, você briga com os seus companheiros de ministério, você fica impaciente com todo mundo, e isso tudo é meio incoerente, não é? Deixa eu... Aqui, tá todo mundo falando. Deixa eu falar para você agora, então. Eu vou ler uma frase. Pessoas com autocontrole no foco de tensão usam as ferramentas que nós vamos... A pessoa que está no foco de tensão, ela usa as ferramentas para elas poderem ter um domínio próprio, um autocontrole neste momento de explosão. Iminência da explosão. Então, eu falei o primeiro passo. Vamos falar o segundo passo? Então, o primeiro passo já tá dado aí. O segundo passo para você ter autocontrole é você se mapear. Como é que eu me mapeio? Primeiro, você tem que ser sincero com você mesmo. Você tem que dizer, eu tenho um problema com a ira. Eu tenho um problema de falta de controle. Neste momento, não é para você olhar para outro que tem esse problema. Olhe para você, tá bom? Ah, mas o meu marido, o meu tio, o meu primo, o meu chefe tem. Até eles você pode desativar essa bomba através desse comportamento. Tá falando que a resposta branda, ela aplaca o furor, a pessoa tá ali uma pilha e você vai responder manso, e a pessoa na primeira vez pode parecer que não funciona, na segunda a pessoa leva um choque, na terceira perdeu a graça. Então, mas hoje eu quero falar sobre você. Então, a segunda ferramenta é o autoconhecimento, se mapear. Como é que eu vou me mapear? Primeiro, eu vou identificar quais são as coisas que eu não lido bem, que me tiram do sério. Se eu sou uma pessoa que não aceito de forma alguma ser contrariado, eu tenho que estar sempre certo. Aí você já identifica, bom, o erro é meu, porque ninguém está sempre certo. Por que eu quero fazer valer a minha opinião sempre? Pode ser que algumas vezes eu esteja errado. Então, você começa a se mapear, tá bom, isso aqui me tira fora do sério. Esse tipo de comportamento me tira fora do sério. Eu tenho pouca paciência de conviver com pessoas mais lentas. Então, isso me irrita. Eu vou logo falando um monte e etc. Então, sei lá, estou dando exemplos. Você tem que se mapear. Depois que você se mapeou, você tem que se perguntar se esse problema que você tem, você foi herdado da tua casa. Por exemplo, um padrão de comportamento. Você viu que você cresceu debaixo de uma casa em que sua mãe, quando contrariada, quando frustrada, ela gritava. Você aprendeu esse comportamento e você, quando criança, você ficava muito acuado com esses gritos, com essas brigas, e você registrou ali que todas as vezes que tem esse tipo de padrão de comportamento, de gritaria, de xingamentos e etc e tal, é um momento de angústia, de aflição, e você só tem medo, você tem nervosismo, você registrou essas emoções. Aí você cresceu, você se torna adulto, quando vem um gatilho que te contraria, você se comporta, te leva para este lugar. E nesse lugar está registrado que diante de uma contrariedade tem grito, tem briga, tem desrespeito, e de repente você está fazendo o mesmo tipo de comportamento. Você vai ter que desativar
Então você vai ter que trabalhar nessa janela killer para que ela não te leve, para que o gatilho não te leve imediatamente para ela. Como é que eu desativo? Eu desativo mudando o meu comportamento, como eu falei na primeira parte da live. Se esforçando muito no início e depois isso vai fazer parte da sua vida. Outra coisa que você precisa também faz parte do autoconhecimento, é você conhecer o seu perfil. Então, o seu perfil, que é o seu temperamento. Você tem que entender que, assim como Pedro, os sanguíneos daqui dessa live, nesse momento, eles falam, depois pensam. São pessoas boníssimas, maravilhosas. Perdoa em 30 segundos. Você pode fazer algo terrível para eles, eles perdoam muito rapidamente. Mas quando ofendidos, quando contrariados, eles matam meia dúzia, porque fala gritando, e fala ofendendo, e fala a todos os pulmões. Usa uma verborreia tremenda, tem um discurso repetitivo de meia hora, mas depois passa. Aí você tem, esse é o aspecto negativo do meu temperamento. Eu preciso ter um domínio maior quando confrontado. Então, eu preciso entender que eu quero mudar esse comportamento. Se você se mapeia... Agora, se você for uma pessoa que o seu perfil é dominante, que é o colérico, você vai saber que no momento de frustração, irritação, você vai perder a tua mansidão, não é com um grito como o sanguíneo. Você vai perder o teu autocontrole falando coisas num tom de voz. Nem sempre a gritaria é o fator de um conflito. Às vezes, como colérico, ele parece que ele guarda numa caixinha as palavras que vão te ofender mais. E ele usa nesse tom de voz que eu tô falando, ele nem eleva o tom de voz, mas ele fala coisas que destrói. Parece que ele acumula, ele tem uma listinha negra da gente, né? E aí na hora de falar o que quer, ele pega aquela listinha que dói lá no fundo da alma. E assim ele vai destruindo, porque ele não tem o domínio próprio, a sensibilidade, porque... Além disso que eu falei, que é o autoconhecimento, é o não falar no momento do foco de tensão. Então, nós já demos 2 tipos de comportamento. Eu digo para você que deixa eu falar um pouco mais nessa segunda etapa, porque eu comecei a falei de 2 temperamentos. Então, você tem que ver se você não é um melancólico, que no momento você pode dizer, mas eu não grito, eu não sou também sarcástico como o dominante. Mas o melancólico, ele é detalhista e ele emburra. E o emburramento não é mansidão, gente. O emburramento é um tipo de protesto. Ele emburra e ele fica emburrado por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses. Isso também é um tipo de protesto, também é um tipo de conflito, não é um comportamento de uma pessoa com mansidão. É por isso que eu estou dizendo, nós precisamos do autoconhecimento. E eu queria dizer para você que olha a frase que eu vou ler para você. Quem reage sem pensar, fere. Quem pensa antes de reagir, encontra respostas. Ouviu o que eu falei? Vou repetir. Quem reage sem pensar, fere. E quem pensa, encontra respostas. É simples assim. É isso que Deus está querendo mostrar pra gente. Olha, felizes são os mansos. Bom, nós falamos que no Sermão da Montanha, Jesus deu a receita da felicidade completa. Ele falou, são os códigos da felicidade, estão ali no Sermão da Montanha. Então ele falou sobre mansidão. Feliz os mansos, porque herdarão a terra. Agora ele fala de um outro assunto que está dentro de mansidão. Ele fala que feliz são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador, eu já falei, se você é um estressor ou um pacificador. Ser pacificador, olha que padrão que eu entro, hein? Ser pacificador é ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque aí eu sou a cara do Pai. Porque Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus pacificador. Mas para eu ser pacificador, eu vou ter que mudar uma série de comportamentos na minha vida. Eu vou ter que aprender a não elevar o tom de voz. Eu vou ter que aprender a
e entender que nem sempre eu estou certo, que eu preciso respeitar o ponto de vista do outro, preciso escutar, porque eu não sei tudo, tem coisas que as outras pessoas podem ter razão. Então é por aí. Por exemplo, quando eu fui fazer a minha mala para a Índia, eu tinha minhas razões. Então as minhas razões eram, eu comecei a encher a mala de roupa, porque eu ia ficar bastante tempo, porque eu ia emendar a minha viagem para o Japão. E ainda a gente não tinha problema não tinha problema ainda com peso de mala, era 32 quilos, então estava tranquilo. Mas só que sabe como é que é mulher, né? Aí começa a pôr uma coisa, põe outra, põe outra, põe outra, põe outra para outra. E eu tinha que levar muita coisa para a Índia. E de repente, quando eu vi, eu estava usando todo o meu direito de peso comigo mesma e eu não dava mais para eu levar as coisas para a Índia. E quando eu fui assim, ninguém gosta de dizer, é uma coisa boba, só estou dando um exemplo para você ver que você nem sempre você tem razão. Eu sou uma pessoa que eu me considero experiente de viagem. Então, eu não estava levando meu guarda-roupa todo, mas eu ocupei bem o espaço. E então, quando eu fui questionada, você está errada, você precisa levar as coisas para a Índia e você está ocupando lugar demais na mala. Primeiro foi essa crítica. Na hora da crítica, você não gosta de ser criticado. Não, mas eu vou precisar. O Japão está um clima, na Índia está no outro. E aí meus argumentos, né? São muitos dias ali, eu preciso ir no Japão, eu vou celebrar casamento, eu tenho uma série de atividades, eu vou precisar de tudo isso que está aí. E aí me foi feita 2 perguntas. Número 1, na Índia, você está indo para Varanasi, você vai precisar de coisas de comer, porque lá a comida é difícil. Então você vai ter que levar coisas para você sobreviver. Tem espaço na tua mala? Não. Então começa a tirar algumas coisas. Segundo, você vai usar as suas roupas na Índia? Gente, foi na hora. Sabe, às vezes você faz as coisas sem pensar. Foi na hora que eu lembrei que o pastor que me convidou, ele disse: pastora, não precisa trazer roupa para a Índia, porque aqui você não pode usar as roupas ocidentais. Nessa parte da Índia, você vai ter que comprar roupa aqui. Você vai ter que usar as roupas locais, porque nem na rua você vai poder sair. Você pode chegar no aeroporto com as suas roupas ocidentais e sair com as suas roupas ocidentais, mas andar pelas ruas aqui em Varanasi, você precisa estar com as roupas daqui. Gente, quando eu ouvi aquilo, eu falei: meu Deus, eu tinha esquecido disso. Você tem razão. Então adiantava eu ficar com prepotência e dizer: mas eu tenho experiência de viagem, eu sei do que eu vou precisar, e começar a discutir. E não, eu não gostei, eu digo a verdade, eu não gostei de ser criticada, de ser questionada, de dizer que eu estava errada. Mas depois eu vi que eu estava errada. Então, uma coisa é você saber que você não está certo o tempo todo. Conclusão, eu tirei metade da minha mala, porque eu não ia usar nenhuma roupa ocidental lá na Índia. E deu para eu levar, mais da metade, deu para eu levar tudo que eu precisava, e ainda deu para levar a comida que eu precisava, né, não perecível, que eu precisava para me alimentar lá. Então, você vê que olha aqui, quem eleva o tom de voz, você que tem costume de ser uma pessoa estressora, quem eleva o tom de voz é estressor. Uma pessoa que é irritante, uma pessoa que não tem mansidão, além de elevar o tom de voz, olha o que ela faz. Ela é uma pessoa que tem como padrão, cobra demais dos outros e é agitador de mente. Ela agita todos os que estão ao seu lado. Eu quero então, vamos lá. Nós estamos no 3º passo. 3º passo, quem está anotando aí, minhas secretárias, terceiro, isso aí, Nayara, quem eleva o tom de voz é estressor e também Jesus diz para aprender com ele o que? Ser manso e humilde. Quem acha que está 100% certo o tempo todo não é humilde. Então você está sendo reprovado, não é por mim, você está sendo reprovado por Jesus, se você tem esse tipo de comportamento.
Então eu digo para você agora, eu falei que o primeiro passo é você não responder na hora do conflito. Segundo passo, autoconhecimento, se mapear. A partir disso você vai ter um trabalho em cima do teu temperamento, os pontos negativos, tem pontos positivos maravilhosos do teu perfil, do teu temperamento, mas você vai trabalhar nos pontos negativos, você vai identificar e dizer realmente isso faz parte de mim, esse tipo de erro, eu falo demais, o sanguíneo fala demais, então eu falo demais e falo na hora errada, e eu preciso controlar. Então você vai identificar onde é o teu ponto fraco, ou você vai identificar qual é a tua janela killer e você vai começar um trabalho para desativar essa janela killer. Agora, o próximo passo é meta. Você tem que ter meta e você tem que ter treino. A meta é, a partir de hoje, não é assim, eu gostaria. Não, eu tenho como meta ser mansa ou manso. Eu quero, e eu coloco essa meta diante dos meus olhos, é que nem Abacuque, escreve a visão, escreve lá, a partir de hoje eu quero me tornar uma pessoa com domínio próprio, uma pessoa controlada, uma pessoa mansa para ser feliz. Não é nem só por causa das pessoas que estão ao teu redor, você merece ser feliz, e Jesus disse que só é feliz quem é pacificador e quem é manso, o Sermão da Montanha. Então, é porque Jesus está dizendo isso, eu quero ser feliz. Então você pôs meta, ótimo, ser manso, ter domínio próprio. Agora, e se eu tenho essa meta, a parte B dessa etapa é se me submeter ao treinamento. Se você tem essa meta, Deus vai permitir que você seja provado por aquilo que te tira do sério, faz parte do treinamento. Para você, se você tem deficiência, por exemplo, se você salta obstáculos e você sabe que naquele ponto é a tua deficiência, você vai treinar onde você tem mais dificuldade para você bater o recorde. Então, Deus vai permitir que venham mais situações sobre a tua vida para você ter a oportunidade de treinar. Então, meta e treino. Próximo passo é se colocar no lugar do outro, aprender a se colocar no lugar do outro. Gente, não tem nada mais inteligente do que você aprender a se colocar no lugar do outro. Eu gostaria de ouvir, se eu aprendo a me colocar no lugar do outro, eu vou, porque eu amo o meu próximo. E como eu amo o meu próximo, eu vou fazer para ele o que eu gostaria que ele fizesse comigo. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu começo a pensar assim, eu gostaria que alguém falasse assim comigo, eu gostaria que alguém gritasse assim comigo, eu gostaria que os meus pais fizessem isso comigo quando eu era criança. Enfim, você vai aprender a se colocar no lugar do outro. A outra ferramenta, olha aqui, respostas, é o silêncio proativo, né? Você ficar em silêncio na hora em que você não tem uma resposta inteligente, é um silêncio proativo nos primeiros 10 segundos, e você praticar ter respostas inteligentes. Gente, eu quero ler mais um versículo para você ver como Deus fala tanto sobre mansidão. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Aí você vai pegar lá na tua Bíblia, você vai fazer um círculo ao redor. Mansidão e domínio próprio. Os dois são irmãos gêmeos. A mansidão é a irmã gêmea do domínio próprio, que também são trigêmeos, e também a paciência, porque você não tem, geralmente o irritado, a pessoa estressora, ela não tem domínio próprio, não tem paciência, não tem mansidão. Esse trio anda junto. São os trigêmeos, eles andam junto. E olha o que está escrito em Colossenses 3, de 12 a 14. Colossenses 3, de 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade e paciência. Olha aqui, mais uma vez. Olha outro trio aqui que Jesus diz. Aprende de mim, que sou manso e que sou humilde. Olha aqui o que está escrito em Colossenses 3, Paulo falando o que ele teve que aprender.
Ele teve que aprender a ser humilde, manso e paciente, que são os 3 últimos itens da listagem de Paulo. E ainda ele diz aqui, olha como é que eu tenho que ser uma pessoa mansa. Suportem-se uns aos outros. Suportar é isso, gente, é a arte da convivência, não é uma coisa fácil. Mas quando a gente aprende a se dar bem com todo mundo. Então, olha, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. E eu quero ler a última passagem, coloque aí, por favor. Sim, vai ficar gravado, Hilda. Coloque a última referência para mim, Nayara. Você que tá, hoje é ela que está de secretária para mim. Então eu li Gálatas 5, de 22 a 23. Eu li Colossenses 3, de 12 a 14. E agora eu vou ler 1 Pedro 3, 4. Seja que o seu interior, que a beleza, está falando sobre a mulher, que esteja no seu interior, que é o que não perece, que a beleza demonstrada seja através de um espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para o Senhor. É de grande valor para Deus uma pessoa com dócil. Dócil é mansa. Manso é equilibrado, é pacífico, é uma pessoa humilde. Você está vendo como andam? São qualidades que andam juntas. Então hoje nós falamos sobre domínio próprio, nós falamos sobre mansidão e acabamos falando sobre paciência. A paciência também, ela anda de mãos dadas com a tolerância. Você precisa aprender a ser mais tolerante. E como é que eu sou tolerante? Aprendendo a me colocar no lugar do outro. Então eu vou deixar esse tempinho para vocês falarem, né? A live de sábado ficou gravada, fica, Lid, todas as lives agora, elas ficam no meu feed de notícia. É só você entrar lá no meu feed de notícia e você clica, aparece os 10 primeiros segundos e te leva direto, você clica ali, continuar no IGTV e continua no IGTV. Então tá lá. É só você retroceder, né? Tá sempre começa ali com o meu rosto, né? Então é só você retroceder. Ontem eu fiz uma postagem no meu feed de notícia. Ontem, domingo, eu fiz uma postagem que é um videozinho falando ame mais, perdoe mais, beije mais, abrace mais. Esse foi o de ontem. E então, o de antes de ontem, sábado, é o anterior a essa postagem. Eu não lembro nem qual é a cor da roupa que eu tô nessa postagem, mas é só ir lá no meu feed de notícia que ele tá gravado. Deixa eu ler aqui, então. Aí, Neto lá no fundo, então, vocês estão vendo? O Neto lá no fundo. Gostou do vídeo, né? A pastora Sara no Instagram. Sara, fala um oi aí de novo para a pessoa te achar. Sara, aí, você já conhece o Mário, né? Tem gente que já conhece o Mário. Então é Sara Valadares com 2, Sara com H, Valadares. Eu vou te responder, Gilma. Sara Valadares com 2 S, Psi. Alguém escreve aí, ó. Eu tô escrevendo, eu tô no perfil. Eu tô aqui, ó, no perfil Unidade em Cristo Oficial. Deixa aí a resposta aqui, peraí. Gente, cadê a pergunta? Se era alguém aqui que me perguntou sobre o melancólico. Posso dar amanhã, viu, Jussara? Uma aula sobre temperamentos. Eu também gostei daquele vídeo. Gente, cadê? Obrigada, Priscila. Tem alguém aqui, fala aí de novo, eu perdi você aqui, eu esqueci o seu nome. Tá, é a Gilmara. Gilmara pergunta aqui se o melancólico pode melhorar. Gilmara, amanhã eu vou falar sobre temperamentos, tá? Mas eu te digo que todos os temperamentos são lindos. O perfil é Deus que deu para cada um de nós.
Mas assim como tudo na vida, tem o lado positivo e tem o lado negativo. Então, todos os temperamentos têm o ponto fraco. O segredo do temperamento é você maximizar os teus pontos fortes e minimizar os teus pontos fracos. Esse é o segredo. Então, o melancólico, a partir do momento que ele começa a entender quais são os seus pontos fracos, ele vai começar a não cair mais nas armadilhas. Nós temos armadilhas da mente e coitadismo é uma armadilha da mente. O pânico é uma armadilha da mente, é um medo descabido de algo geralmente não real. Superdimensionado, é uma armadilha da mente. A ansiedade é uma armadilha da mente. É uma mente que está, uma mente geralmente acelerada, que está sem domínio próprio e que se deixa ficar mergulhado na preocupação do futuro. Agora, quando a gente fala de temperamento, não é a armadilha da mente, mas é a armadilha dos pontos fracos do seu temperamento. Dá sim para o melancólico viver maravilhosamente bem, maximizando os pontos fortes, que são muitos do seu temperamento. Então, quando você fala assim, é tanto que é algo que as pessoas, quando começaram a estudar temperamentos, elas começaram a fazer um mau uso e usar como xingamento. Tipo, você é assim porque você é um sanguíneo, você é um descontrolado. Você é assim porque você é um colérico insensível. Você é assim porque você é um melancólico que se ofende por tudo. Então, na universidade, os cientistas começaram a mudar o nome para ver se isso parava, né? Então, a gente começou a usar não o nome mais de temperamento, mas de perfil, não mais de melancólico, mas de analítico, não mais de colérico, mas de dominante, e não mais de sanguíneo, mas extrovertido, e assim por diante, não mais de melancólico, mas de paciente, só mudando a nomenclatura para que as pessoas não usassem o temperamento como xingamento. Tem que ter muito equilíbrio em tudo que você aprende. Você tem que usar para benefício e não para prejuízo. Em tudo, em tudo. É a mesma coisa quando você começa a estudar libertação e você cai num extremismo. Tudo, absolutamente tudo é o inimigo e nada é minha responsabilidade. E nada é uma causa natural também, às vezes. Gente, eu dou aula sobre isso, mas eu busco sempre um equilíbrio. É a mesma coisa quando você estuda a escatologia e você começa a ver que todo mundo é o anticristo. Então, tudo que vem descontrole, aí não é bênção, tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Você me conhece? Peraí, quem que me conhece desde a Sara Nossa Terra? Help, Nina. É mesmo, Nina? De onde que você é? Quero ser mansa e domínio próprio, a Valéria. E não confundir com engolir tudo que as pessoas que me propõem. Sim, eu não estou falando que uma pessoa mansa é um capacho. Eu estou falando que uma pessoa mansa, ela é inteligente. Uma pessoa mansa, ela não é reativa, impulsiva. Ela vai saber quando é um abuso, e mesmo quando for um abuso, ela vai saber como reagir de uma forma inteligente. Então, é isso que eu estou falando. Seria, assim, pretensão da minha parte dizer que esse assunto ele está esgotado numa live de menos de 1 hora. Então, eu não estou aqui querendo esgotar esse assunto. Eu falei em linhas gerais, coisas generalizadas para você já começar a colocar em prática.